Nós temos a palavra que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua vida, amém? Diga assim: a palavra que pode mudar a minha vida. É sobre isso que eu quero falar com você. No Salmo 119, versículo 1 e 2 nos diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Você pode ler junto comigo? Vamos juntos novamente? Vamos lá? Como são felizes. Amém? Amém. E eu comecei uma série aqui, depois tivemos que parar, mas eu tenho percebido na minha caminhada que o Salmo 119, por ser o salmo mais longo da Bíblia, ele é o menos lido. Porque quando a pessoa pensa no Salmo 119, ele logo pensa na extensão, né? No tamanho que é o Salmo 119. E é uma leitura riquíssima para a gente entender qual a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Eu sei que boa parte dos nossos amigos que estão aqui sabem que a Bíblia foi o primeiro livro impresso na Alemanha no ano de 1455, ou seja, praticamente no final do século XV ao século XVI. E ele continua sendo o livro mais lindo do mundo, ou seja, não só lido, mas traduzido em todo o mundo. Nós, evangélicos, acreditamos de que não existe uma vida cristã equilibrada sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na íntegra, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então ela não contém, ela é, ou seja, para nós entendemos de que esta palavra é tão importante que alguns homens importantes que são ícones da nossa história fazem referência à Bíblia como uma referência ao sucesso que eles tiveram, seja no mundo científico ou no mundo filosófico. Por exemplo, Immanuel Kant, filósofo da Prússia, ele diz assim: é minha fé na Bíblia, vê se está aí, pode passar. Ok, é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Ou seja, esta referência filosófica que é Immanuel Kant mostra que não existe. Ontem, num bate-papo, num pequeno grupo do Juraci e do Márcio, eu fiquei pensando assim: como nos últimos tempos nós queremos relativizar a ética, e como vivemos em um mundo pós-moderno, a ética é tão relativizada que a gente julga o que é certo e o que é verdadeiro à luz da nossa experiência. E a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A minha capacidade, a sua capacidade cognitiva, o seu conhecimento enciclopédico ou epistemológico não é o parâmetro de código ético e moral. Immanuel Kant, ele diz que o guia para a vida moral e literária dele estava baseada na única verdade que não pode ser relativizada. Eu não interpreto a Bíblia à luz da minha experiência. Não, a minha experiência é que tem que passar pelo crivo da Bíblia. A Bíblia vai dizer se a minha experiência é legítima, se ela é real, se ela é verdadeira. Senão eu vou manipular o texto bíblico à luz do que eu quero defender, justificar ou aprovar. Abraham Lincoln, presidente estadista norte-americano, ele disse o seguinte: eu estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Ou seja, tudo que nela está escrito não é só para nortear
a minha caminhada religiosa, mas para trazer parâmetros às minhas escolhas, às minhas decisões, aos caminhos que eu quero trilhar. Nós entendemos, queridos, que ocupar-se de ler a Bíblia não é uma coisa fácil. Josué, antes de encerrar sua carreira, quando ele escreve no capítulo 1, ele diz: o conselho de Moisés dizendo para ele: olha, o sucesso da sua vida moral, o sucesso da sua vida conjugal, o sucesso da sua vida financeira, o sucesso nas relações interpessoais não te aparte da boca do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para fazeres cumprir tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. A maior parte de nós queremos ser dirigidos pelo programa do pregador tal, pelo sermão do pregador tal, queremos ser dirigidos pelo culto que traz a sensação de prazer, que nos leva até o êxtase místico. Queridos, o que te leva a ser constante e perseverante em meio a todas as turbulências da vida é o tempo de excelência que você separa para meditar e guardar a palavra de Deus no seu coração. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como que eu não vou cair no pecado diante de um mundo em pecado? Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não ter que pecar contra ti. Você já conheceu pessoas que se desviaram, pessoas que procrastinam, pessoas que relativizam a fé? Pergunte o tempo que ela gasta na meditação da palavra: é quase nada. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. E se ele fala nessa perspectiva, imagine você querer governar a sua casa. Um dos nossos maiores teólogos, que influenciou demais os batistas, ele diz assim: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. Quando ele fala isso, ele está dizendo que ela é muito mais do que uma palavra impressa. É o manual do sucesso para que você tenha sabedoria e discernimento. Na prática pastoral, sabe o que é que eu vivencio? É pessoas que erram, e ela quer uma palavra de um líder, de um pastor, de um bispo, para chancelar a decisão do erro dela. Mas a palavra de Deus, ela é imparcial. Quando você medita, ela tem o poder de denunciar o pecado, a justiça e o juízo. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, vamos ler comigo? Porque no Evangelho o justo viverá pela fé. O que você entende por justo viverá pela fé? Quem é o justo? Quando a gente para pensar que justiça é essa que nós estamos falando, são homens como eu e você. A diferença é que a gente não concebe entender e colocar na nossa cabeça que essa justiça não é baseada na meritocracia, nos méritos. Por isso Nicodemos, quando chega para Jesus e diz: bom mestre, e Jesus olha para ele e diz: por que você me chama de bom? Não há outro bom que não seja Deus. Ou seja, querido, a pessoa que está sentada ao seu lado, ela não é boa, ela é uma pessoa justificada pela graça de Deus. E essa justificação que faz com que Paulo diga em Romanos 10, 17 o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Esta é a palavra que nos justifica. E nesse conceito, nós queremos dizer que não existe igreja que mude alguém. Pensa no lugar que tem gente ruim. É cemitério e igreja. Pensa no lugar que tem gente hipócrita.
é boate e igreja. Por isso, queridos, eu não acredito que igreja mude alguém. Depois que eu entrei para a Cibapa eu mudei. Não é verdade. Senão todo mundo aqui já teria mudado. Só quem muda um indivíduo é aquele que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e verdade, Cristo Jesus. Se Cristo, que é a manifestação através da palavra, não mudar o seu coração, você não muda. E é por isso que existe poder na palavra de Deus, poder prático para mudar a sua vida. Você conhece aquela pessoa que está 300 anos na igreja, tem a idade de Matusalém e não muda? Eu conheço. Ontem eu estava até brincando lá com um rapaz de outra igreja. Você é tão bom, rapaz, gostei tanto de você, ele me serviu tão bem. Eu falei, eu queria trocar você por 10 membros que eu tenho lá na Cibapa. Tem gente que está dentro da igreja, mas é ruim, né? Tem gente que está dentro da igreja e não muda. Mas você sabe por que não muda? Porque o culto não tem poder de mudar você. Porque a igreja não tem poder de mudar você. Porque o pastor não tem poder de mudar você. Mas a palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Porque a palavra é a boca de Deus. Salmo 107, versículo 20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra de vida que Deus ordenou dos céus até nós é para trazer cura, é para trazer de nós a vida abundante que é em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu sei que você já memorizou esse versículo, então eu quero que você leia comigo, vamos juntos, vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Teve uma torre de Babel aí, né? Mas a gente pode acertar. Vamos ficar em pé? Eu quero que você leia. Segura a mão, vem aqui, vou mostrar com o diácono Wesley como é que nós vamos fazer. Vem cá, vira para o seu irmão, aperta para ele assim, mesmo que você leia lá como eu vou ler. Vamos lá juntos, nós dois, vamos lá juntos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Querido, poder sentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra é a melhor conselheira, o melhor conselheiro, a melhor e a maior profecia que você precisa receber. Por quê? Porque ela vai dividir alma e espírito, ela vai separar o místico das emoções, ela vai discernir a intencionalidade da sua alma. A palavra precisa estar viva para transformar, senão ela é só letra. Letra morta não muda a vida de ninguém. É por isso que tem tanta gente morta dentro da igreja. Gente religiosa. Esses dias eu pensei que já tinha passado essa fase. Uma irmã chegou para Lídia. Eu já vivi isso, mas trouxe a lembrança. A irmã perguntando para ela assim: Lídia, qual é o seu horóscopo? Eu disse: mentira. Perguntou qual era o meu horóscopo, o meu signo. Tem certeza que foi a irmã fulana que perguntou? Perguntou. Você acredita nisso? Você acredita que tem crente que tem medo de sexta-feira 13? Você acredita que tem crente que tem medo de alma penada? Você acredita que tem crente que acredita mesmo, mas tem medo de quem já morreu? Gente, você tem medo, você precisa ler a palavra e se converter. Você só mudou de igreja, de religião. A palavra, uma palavra grega, tem 2 palavras gregas que eu gostaria de citar para você. Quando
João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, está falando de uma palavra chamada Logos. A palavra Logos é a palavra que Deus revelou aos homens. E maior parte de nós vive naquela esfera filosófica de que a palavra de Deus é uma palavra de ciência. Mas a palavra viva, a palavra que dá vida, os gregos usavam como a palavra rema. É a palavra que vem como uma espada dentro de nós. É uma palavra que era usada comumente no Novo Testamento, e ela vai aparecer 70 vezes, geralmente ligada à experiência espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que a vida cristã, a minha e a sua vida, só é verdadeira na produtividade da fé, quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não nos fortalecemos no Senhor e na força do poder, a gente é apenas um crentinho. E crentinho faz as coisas relaxadamente. E um crentinho tem vergonha da palavra. E um crentinho tem vergonha de dizer que é crente. E um crentinho faz trapaça. E um crentinho pisa na bola. E um crentinho não é leal ao Senhor. Mas o crente tomado pela palavra rema, ele recebe poder do Espírito Santo. E é testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque ele tem a palavra viva, a palavra do poder. Ele não está cheio de gracinha, ele quer ser engraçado. Ser engraçado, vai para o circo. Ele não tem que ser engraçado, ele tem que ser crente. Se ele não for um crente, ninguém levará ele a sério. O significado da palavra rema é mais profundo, e por isso dizer que é a palavra dita, a palavra que traz para você uma autoridade aonde não há contestação. Mateus capítulo 4, versículo 4 mostra que quando foi usada essa palavra. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos usar essa versão, NVI, vamos juntos, vamos lá? Nem só de pão. Ei, seja forte, Jesus não estava dizendo isso aí numa boa não, viu? O cara, nosso mestre, nosso rei, ele estava com muita fome. Ele estava 40 dias sem comer. Era a fase mais fraca do jejum dele. Eu acho que ele estava vendo coisas, delirando. Satanás aproveitou esse momento de fraqueza de Jesus. E quando chegou lá, percebeu que a área da vulnerabilidade de Jesus era a fome. Então ele olhou para umas pedras, que no deserto é chamado de melões de Elias. Pode procurar no Google. Eram parecidos com pães. Agora imagine, com fome, vendo vertigem, ou seja, delirando, Satanás disse: tu és o Filho de Deus. Diga a essas pedras que já se parecem com pães, que se transforme em pães. Jesus olha e dá essa resposta para Satanás: mas nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. O que te alimenta é a palavra. O que muda a sua vida é a palavra. O que lhe dá discernimento e autoridade é a palavra. Mateus 12:36, o autor diz: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Lucas 1:37-38 diz: pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que é a palavra de Deus para você? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Sua vida cristã é baseada na palavra de Deus. O que sai da tua boca é a palavra de Deus. Suas escolhas, suas decisões são pautadas na palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 47 diz: mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Você quer ficar incrédulo? Abra mão da leitura da palavra.
Você quer ficar enfraquecido? Abra mão da palavra de Deus. João 14:10 diz: as palavras que digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Sabe, é tão bacana, né? Eu acho uma animação, né? E nesses 7 dias de oração, a gente parece que foi assim, ao delírio, né? Teve um dia aqui nos 7 dias de oração, que eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está parecendo uma Assembleia de Deus, né? Mas na hora eu disse, Senhor, Deus, mas durante o ano, eu quero saber se esse fogo foi sobre tronco, ou se foi sobre graveto. Porque o graveto pega logo fogo, e logo acaba. Mas a perseverança da fé é quando você solidifica a sua caminhada em persistência, constância, perseverança em meditar na palavra de Deus. João 6,68 diz, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A palavra, querido, não pode ser algo teórico apenas para acumular conhecimento. Ela precisa ter uma aplicabilidade. Deve virar alimento, declaração de fé, decisões. Ela deve moldar nossas atitudes e escolhas comportamentais. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz assim para mim e para você, olha, eu quero dar um conselho para você. Você quer ser uma igreja forte? Você quer ser uma igreja valente, uma igreja corajosa? Você quer ser uma igreja ousada? Você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Não bata no peito e não vomite a arrogância de conhecer a palavra desde o dia que você nasceu, porque o Espírito Santo vai perguntar para você, e o Kiko? E o que você faz na prática com essa palavra? Aí Paulo chega e diz, habite ricamente em você a palavra de Cristo. E como é que eu vou saber? Quando você decide ensinar e aconselhar uns aos outros, não com a sabedoria de si mesmo, mas com a sabedoria da palavra. Quando eu estou fazendo aconselhamento pastoral, eu começo a citar a palavra, e o cara começa a refutar, e ele começa a não aceitar a palavra de Deus, eu me calo. Acabou o aconselhamento. Eu não vou querer argumentar com ninguém para os meus argumentos. Se ele não crê na palavra, e não quer viver a palavra, então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá. Vá, quebre a cara. Viva o lamaçal do pecado. Porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus para falar a mim e a você, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, a palavra de Deus é a boca de Deus para você. Pastor, me prova isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17 diz assim, toda a escritura, olha bem, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, nós temos na mão a graça e a misericórdia de Deus traduzida na palavra, para sermos instruídos, repreendidos, exortados, incentivados, motivados a vivermos um novo tempo com Deus por meio da sua palavra. Eu estou frio na fé, vai ler a palavra. Eu estou decepcionado com a irmã Benilda. Um exemplo, viu, Benilda? Seja forte. Vai ler a palavra. Ninguém me dá a oportunidade para trabalhar na igreja. Vai ler a palavra. Estou com vontade de matar minha sogra. Leia a palavra logo. Você vai ver. Não culpe ninguém pela desgraça da sua vida. Você é o único culpado. Seja forte. Sabe por quê? Porque eu já tive decepção, eu já fui traído, eu já fui banalizado, eu já sofri bullying, eu já fiquei sem dinheiro, eu já fiquei doente. Todos nós temos as mesmas lutas e as mesmas tentações e provações. Você não é o único coitadinho da face da terra, eu sou mais coitadinho do que você. Pare com isso. Pare de querer ser paparicado nem nada, porque a vida cristã não é isso. Deus não lhe chamou para ser cauda, mas chamou você para ser cabeça. E você precisa tomar posse da palavra de Deus. Seja como diz o pastor Joelson, seja homem.
Coloque a sua vida na palavra, mas você acorda como um bicho, come como um bicho, dorme como um bicho, e não ler a palavra e diz assim: essa igreja diz que é uma comunidade de amor, mas ninguém liga para mim. Por favor, né? Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque quem morreu por você foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A aliança que Deus fez com você não foi baseado no sangue de Valmir, foi no sangue de Jesus. E quando nós entendemos isso, entendemos que a palavra de Deus, quando ela é aplicada em nossa vida, ela nos transforma por completo. Até um burro velho como eu, gente, pode mudar. Há tempo para mudar enquanto há vida. A palavra de Deus pode mudar qualquer um, em qualquer lugar. Por quê? Primeiro, você nunca se decepcionará ao confiar em Deus, se esse é o medo que você tem de mergulhar na palavra. O versículo 6 do capítulo 119 diz: então não ficará decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu não acredito que quem tem compromisso com a palavra e vive a palavra e é um crente da palavra, em um mundo que não quer a palavra de Deus. Nós vivemos o pior momento em termos de mídia da igreja evangélica. Sabe por quê? Porque a gente corre atrás de show, a gente corre atrás de superstição, a gente corre atrás de cantor gospel, a gente corre atrás de camisa gospel, de amuleto gospel. A gente está tão parecido com o mundo que a gente esquece que o mundo é redondo, mas nós nascemos para sermos quadrados. Quem lê a palavra, o mundo vai experimentar que o mundo decepciona. As instituições decepcionam, sistemas decepcionam, políticos decepcionam, filosofia decepciona, empresas decepcionam, pessoas nos decepcionam, filosofias, projetos, família, amigos e irmãos, não tem como eles não nos decepcionar. A Bíblia diz que tudo vai passar, tudo. Mas tem algo que a Bíblia diz que nunca passará. Qual é? A palavra. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Versículo 8, o segredo para não se sentir abandonado, diz lá Isaías 40, versículo 8. Vamos ler comigo, vamos lá? A relva murcha. Eu acredito nisso. Você que acredita, diz amém. A palavra de Deus permanece para todo sempre. E é por isso, querido, que nós precisamos ser uma igreja do avivamento. Muita oração, muito poder. Mas muita oração sem palavra é só barulho. É a palavra de Deus que discerne tudo, inclusive o espírito de engano que saiu a perseguir a igreja nos últimos tempos. A palavra de Deus é capaz de mudar a nossa vida, e quando nós decidimos a ler, ela manterá a minha vida e a sua vida preservada em um mundo como esse que estamos vivendo. Diz o versículo 9 assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu acho tão engraçado. Eu estava conversando com um dos nossos jovens. Agora eu estou assim beirando os jovens, assim, tentando me aproximar dele, né? E deles, aí conversando com um, e ele falando das suas tentações. E a sensação que eu tinha, que aquele jovem estava falando comigo assim, é como se um cara de 50 anos, 52, né, que eu vou fazer, não tivesse as mesmas tentações que ele. Olha, mesmo, querido, mesma coisa, as mesmas. Não há nada, pastor, só adquirimos mais experiência, mas é mesmo, né? Aquilo que se aplica às mulheres, que a Tânia Tereza colocou, que eu brinquei aqui, né? A gente até brinquei esses dias na quarta-feira, que a gente vê uma pessoa assim já envelhecida, tão bonzinho, tão parecendo Papai Noel, dá vontade de levar para casa. Às vezes foi um safadão, né? Um safadão. Hoje ele está lá, parecendo um vovôzão, mas quando você vai entrar na vida dele, assim, meu Deus do céu. Ai, pastor, e por que envelheceu? Perdeu
tudo. Não, 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 não. Eu continuo com as mesmas tentações e provações, viu, jovem? As mesmas. As mesmas. Pastor, brincadeira. Verdade, verdade. E se alguma dúvida diz assim, não, só o pastor Valmir, eu não tenho isso. Pode chamar ele de mentiroso e de mentirosa. Não está morta. Não está morto. Só que pureza de palavras, pureza de ações e atitudes, só é possível quando nós purificamos a nossa alma e nosso espírito pela palavra de Deus. E quando nós experimentamos isso, as decepções, elas estão lá no mundo, as decepções não estão em Deus. Eu gostaria de nós fazermos um culto mágico, seria bom, né? Você que está aí, quase sendo tentado, caindo no adultério, você que está preso na masturbação, preso na pornografia virtual, você que está roubando por debaixo do pano as canetas lá do escritório, você que está flertando com quem não deveria flertar, você que consegue fazer uma tempestade do nada, e aí fazer um culto assim, culto vida plena não, que já tem vida plena, né? Ministério Vida Plenitude, vem para cá fazer uma oração mágica, um culto de exorcismo, te limpar e você sair daqui com a página em branco, seria maravilhoso, mas isso não acontece. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está exatamente em você dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a mim. Nós queremos uma igreja que tudo pode. Nós queremos um pastor que não diga como a gente tem que viver. A gente quer uma religião que diga assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia me permite viver em liberdade. É verdade, a Bíblia permite, mas a Bíblia também diz que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E é por isso que a palavra de Deus, ela vem para me proteger das minhas emoções e me manter longe do pecado. Por isso que o Salmo diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, amém? Vamos dizer juntos, vamos lá? Guardei. Aperta a mão do seu irmão e diz assim, guarda no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Não tem jeito. Você precisa guardar a palavra. Memorizar, guardar e memorizar. Você sabia disso? Que guardar e memorizar? E quando você memoriza, na oração o Espírito Santo traz aquela palavra na sua cabeça. A palavra de Deus, querido, por experiência prática, ela me afasta do pecado, ou o pecado se afasta da palavra de Deus que há dentro de mim. Agora, olhe para mim, seja forte. Nós estamos vivendo uma era em que nós não gostamos desta palavra pecado. E a gente está chamando pecado de problema. Problema é o que eu tenho, estou precisando de R$1.000 emprestado, alguém tem para me dar? Isso é um problema. Mas pecado é safadeza. E como diz a Ábia Saldanha, o crente peca por vadiagem. Porque mente vazia, oficina do diabo. Então se você só ocupa a palavra de Deus com besteira, a sua mente com besteira e não tem tempo para a palavra de Deus, você vai ser sempre um sepulcro caiado. Sabe o sepulcro caiado? Quem morou no interior sabe o que é um sepulcro caiado? Minha mãe fazia comida, fogão a lenha, e aí colocava lá, toda hora a gente colocava madeira, depois que cozinhava aquele fogão estava todo preto, e a gente então molhava o cal, desmanchava o cal e pintava. E ficava branquinho, branquinho, mas por dentro estava tudo sujo. É assim que a gente vive, a meio caiar. Isso significa caiar. Tem gente que leva uma vida cristã caiada. E o que é uma vida cristã caiada? É uma vida de religiosidade.
até se arrepia quando está no culto. Se cantar então com o Dan, Jesus o crente, até o crente mais pecador do mundo começa a ver anjinho. Só que o culto não é para fazer você se arrepiar, é para levar você a se quebrantar diante daquele que reina por meio da sua palavra na sua vida. Então proteger é isso, o pecado, a palavra, o pecado está nas trevas, e a gente está chamando pecado de problema. Problema é problema, pecado é pecado. Problemas são acontecimentos do dia a dia que me fazem transgredir leis ordinárias do meio social. Agora o pecado é transgredir a lei espiritual que fere a santidade de Deus na minha vida. E é por isso que a palavra, ela precisa denunciar as trevas. Salmo 119, versículo 105 diz assim, vamos lá juntos? A tua palavra e luz. Aí o cara chega para mim e diz assim, pastor, eu devo dar dízimo do líquido ou do bruto? Pergunte a palavra. Pastor, eu devo fazer isso ou aquilo? Pergunte a palavra. O pastor não é maior do que a palavra? O apóstolo não é maior do que a palavra? A palavra vai denunciar você, porque ela é inegociável. E ele que está dizendo exatamente isso, lâmpada para os meus pés é a palavra. E olhe bem para aqui, olha para mim. Sabe em que contexto o salmista dizia isso? É que eles tinham que fazer uma peregrinação até Jerusalém. E nessa peregrinação, eles eram assaltados e abordados por salteadores que viviam no deserto para saquear as caravanas que iam para Jerusalém. Para não chamar a atenção dos ladrões, eles amarravam a lamparina deles aqui. E então iluminava só, não alto, iluminava para não tropeçar na caminhada da noite. Todas as vezes que você não coloca a palavra de Deus como lâmpada para a sua vida, espíritos assediadores tomam conta do seu viver e saqueia aquilo que Deus deu a você. E eu vou dizer, seja forte para você, eu não acredito, ainda continuo não acreditando que o crente fica possesso, mas que tem muito crente oprimido por Satanás, tem, porque aonde a palavra não reina, a carne reina. E a gente precisa entender isso, que a única forma, olhe bem para mim, a única forma de você expulsar os sapos, as lagartixas e as baratas da sua casa é por meio da limpeza, pela palavra de Deus. Só isso. Pastor, lagartixa, barata, você entendeu o que eu quis dizer? Não é o inseto, é os demônios que estão lá na sua casa. Ele pode não entrar na sua vida, mas toma café com você. E você precisa entender que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não está falando para ele, está falando para mim e para você. Pastor, e crente dá lugar para o diabo? Lógico que dá. Então Pedro não era crente? Ele acabou de dizer para Jesus, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo. Jesus disse para Pedro, elogiando, Pedro, não foste a carne e o sangue que te revelou isso, foi o Espírito Santo. Hoje, o Filho do Homem será entregue e crucificado. Não, Senhor, Pedro respondeu, eu não deixarei. Jesus, que tinha acabado de elogiar Pedro, disse assim, arreda-te, Satanás, para trás de mim. A mesma boca que glorificou a Deus, a mesma boca deu lugar para o diabo. Dê lugar ao diabo. A única forma da gente não dar lugar ao diabo é pela palavra. Por isso, a verdade ela é encontrada na palavra. A verdadeira alegria de viver vem dela. O salmista, o livro de Provérbios 27, 24, diz assim, vamos juntos? Queria ler com você. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas, pois as riquezas não duram para sempre.
Queridos, nada vai nos dar alegria inusitada e eterna que não seja a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, entendemos que não adianta a gente colocar a nossa confiança em riquezas, porque ela não nos traz riquezas, não nos traz alegria. Uma das características que eu gosto desse texto é que desfrutar de uma vida satisfeita é o que Paulo escreve em Romanos 7, 22b. Ele diz: tenho prazer nos seus decretos, não me esqueço da tua palavra. E aí Paulo diz: tenho prazer na lei de Deus. Uma pergunta para você: aonde está o seu prazer de viver? Prazer sem culpa, queridos. Porque quando nós entendemos isso, nós mudamos completamente de lidar com as coisas, com as pessoas, com o que vemos, com o que fazemos. E quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você vive inusitada alegria, sem vergonha nenhuma. Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pela palavra de Deus você pode ter uma vida abundante, uma vida sem decepções, uma vida pura, uma vida longe do pecado, uma vida próspera, ainda que sem riquezas, uma vida de plenitude e de satisfação. É isso que Deus almeja para mim e para você. Escondi a tua palavra no meu coração, para não ter que pecar contra ti, Senhor.